Sejam bem-vindos ao curso de Geotecnia aplicada às ações de proteção e defesa civil. Um curso que está sendo realizado entre uma parceria entre a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina e a ABMS, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Meu nome é Hudson Regis Oliveira, eu sou engenheiro civil geotécnico, ex-presidente do Núcleo Paraná Santa Catarina da ABMS e atualmente voluntário na realização deste treinamento. A minha formação é Engenharia Civil, um mestrado em Engenharia Civil com ênfase em riscos geotécnicos. Tenho também um MBA em Gestão de Projetos e uma especialização em Gestão de Desastres pela UDESC em Santa Catarina. Vamos agora iniciar a nossa lição. Vamos iniciar a nossa lição falando um pouquinho sobre conceitos básicos da geotecnia e a sua relação com as ações de defesa civil. Nessa lição, vamos conhecer um pouco da interação entre a defesa civil e os aspectos da geotecnia, conhecer um pouco da ABMS, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, e a sua parceria com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, conceitos básicos de geologia e geotecnia, e conhecer um pouco da atuação dos principais profissionais que atuam na área de geotecnia. O estado de Santa Catarina é o terceiro estado do país mais impactado por danos materiais e prejuízos financeiros no intervalo de 2 décadas e o primeiro em perda per capita e por quilômetro quadrado, decorrente de vários eventos de origem natural associados principalmente às características climáticas e geomorfológicas regionais. O estado sofre muito com grandes desastres e em 2008 sofreu um dos maiores desastres do Brasil e talvez do mundo, onde nós tivemos mais de 80 mil casas danificadas, 135 mortes, perdas humanas irreparáveis, danos materiais incalculáveis. Esse evento foi causado principalmente por eventos de ordem geológico e geotécnica. Os movimentos de massa, que são um dos processos de dinâmica superficial que acontece na face da Terra, estão geralmente associados ao complexo geológico e geotécnico da região e à sua característica pluviométrica, sendo que em períodos mais chuvosos a tendência da ocorrência desses eventos é maior. A Defesa Civil atua em várias áreas e dentre elas as áreas de ordenamento territorial, planejamento, preparação de comunidades, e a geologia e a geotecnia está inserida nesse contexto, principalmente para trabalhar as questões dos riscos geotécnicos que acontecem nas comunidades. A Defesa Civil atua em prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, sempre com o intuito de reduzir a incidência dos desastres naturais ou para reduzir o impacto desses eventos nas comunidades. Quando estamos num cenário de normalidade, nós dizemos que trabalhamos a gestão do risco, trabalhando as ações de prevenção, mitigação e preparação. Na ocorrência de um desastre, nós passamos então para a gestão do desastre, onde teremos ações de resposta e posteriormente de recuperação. Esse é um ciclo contínuo, onde a Defesa Civil atua em todas essas etapas, em todas essas ações dentro das comunidades e das cidades de cada município. Santa Catarina, como já foi dito, existe uma pré-disponibilidade para eventos de natureza geológica e geotécnica. Um dos principais pontos para alta probabilidade desses eventos é que nós estamos dentro de um contexto de 2 grandes formações montanhosas, que é a Serra do Mar e a Serra Geral. Serra do Mar, uma formação montanhosa que se estende desde o sul do Espírito Santo, pelo litoral do Brasil, se estendendo até o norte de Santa Catarina. Já a Serra do Mar, uma formação montanhosa que se estende principalmente do oeste do Paraná, indo até o sul, mais para o Planalto catarinense. Então, essas 2 formações de elevada declividade, com concentrações de comunidades e cidades nesse contexto, acaba favorecendo a ocorrência de eventos geológicos e geotécnicos. E o estado também sofre muito com eventos pluviométricos intensos e constantes em determinados períodos e épocas do ano, onde nós temos aí principalmente a incidência de frentes frias que chegam da região sul do planeta e acabam trazendo muita umidade e chuvas para a região de Santa Catarina, e também por
eventos de circulação marítima, que também trazem muita umidade do mar e acabam chegando nas formações montanhosas, como Serra do Mar e Serra Geral, também sendo eventos aí preparatórios e gatilhos para a ocorrência de eventos geológicos geotécnicos. E também uma crescente ocupação da área de encostas, e isso também muito associado a eventos no passado que aconteceram, principalmente em região de Blumenau, com eventos de enchente, onde se tinha uma falsa sensação de que se construir nas encostas ou em partes mais altas, você estaria mais seguro. Estaria mais seguro do ponto de vista das enchentes, das inundações. Agora, do ponto de vista de eventos, de escorregamentos, movimentos de massa, você está num lugar mais favorável a esses eventos. Na imagem que nós vemos nesse gráfico, nessa tela, temos uma grande comunidade implantada numa região de encosta natural, né, que com certeza traz maiores riscos de ocorrência de movimentos de massa. Já na parte lateral, onde nós temos uma mata preservada, uma região de encosta natural preservada, o risco geotécnico também ele está existente. Ele também pode ocorrer, não necessariamente pela presença de casas, mas também em situações de naturalidade, esses eventos também podem acontecer. Então, fazendo um resumo, nós temos então o complexo geológico geotécnico, formação geomorfológica, região de montanhas com geologia complexa, a questão dos eventos pluviométricos intensos e a ordenação desordenada das encostas, principalmente, vai acarretar em um maior risco de perdas, danos, prejuízos causados por eventos geotécnicos. E aí, nesse contexto, a Defesa Civil, através de ações de gestão de risco e gestão de desastre, vai trabalhar e atuar para que esses eventos sejam ou evitados ou minimizados quando assim ocorrerem. Este é um dos principais elementos onde a geotecnia se insere nas ações de defesa civil. A geotecnia, dentro das ações de prevenção e preparação, que são ações antes da ocorrência de desastre, vai ter um papel fundamental em várias ações. Dentre elas, a elaboração de cartas temáticas geotécnicas, cartas de relevo, cartas de solo, cartas de geologia da região, onde você pode usar estas ferramentas para fazer um mapeamento das áreas de risco. Vistorias de campo é outra atividade fundamental onde a geotecnia se insere. O papel do geotécnico é fundamental na identificação das áreas de risco, na identificação de contextos geológicos geotécnicos que vão alimentar cartas geotécnicas, cartas de riscos e que devem ser usadas principalmente no planejamento e ordenamento territorial. A geotecnia também vai se inserir dentro da capacitação de equipes e comunidades, onde ela pode trazer conceitos básicos de geotecnia para que a comunidade tenha um pequeno conhecimento de quais são os elementos-chave que vão desencadear eventos de movimentos de massa, para assim estarem mais preparadas. Vai atuar dentro da investigação geotécnica para fazer investigações de taludes, encostas e, posteriormente, estudos de estabilidade. A geotecnia também vai realizar obras preventivas, de estabilização ou contenção de encostas e também na própria manutenção de obras já existentes. E a geotecnia na emergência, naquela fase onde realmente o desastre está ocorrendo, o papel do geotécnico nas vistorias de campo é fundamental. Ele serve como um elemento técnico para órgãos de resposta e de resgate, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo, onde ele pode auxiliar essas forças de resposta, se é possível adentrar em determinada área, se há segurança, a forma que você vai fazer um resgate dentro de um grande movimento de massa. A geotecnia também pode dar elementos para a realização de obras de proteção emergencial, obras de controle de drenagem, instrumentação de campo expeditas, manutenção das obras existentes na região e também para obras de estabilização ou encostas de maneira temporária. E já na fase de reconstrução, ou seja, depois que o desastre aconteceu,
né? Novamente, a vistoria de campo é necessária, o geotécnico tem esse papel fundamental. As atualizações de cartas geotécnicas é fundamental e a geotecnia se insere nisso. Investigações geotécnicas para a realização de projetos e estudos de estabilidade definitivos para a estabilização das áreas atingidas, as obras de drenagem e, por fim, as obras de estabilização e contenção corretivas definitivas. A ABMS, como já foi dito, é um parceiro desse treinamento, é uma associação brasileira de mecânica dos solos e engenharia geotécnica, com mais de 70 anos de atuação no Brasil, que tem como objetivo congregar todos os profissionais geotécnicos, promover intercâmbio entre geotécnicos e outras associações técnicas, estimular o progresso dessa técnica de geotecnia e a pesquisa científica e promover cursos, treinamentos, congressos e reuniões relativas ao tema. A parceria entre a ABMS e a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina nasceu em 2008, onde a ABMS foi destacada de uma maneira voluntária para atuar junto aos profissionais de Defesa Civil e Forças de Resposta para dar apoio técnico naquele evento catastrófico que assolou o Estado de Santa Catarina em 2008. E a partir daí se iniciou-se um movimento na formação e formatação de uma parceria técnica que foi efetivamente assinada entre as partes, entre as duas instituições, durante a COBRAI, que foi realizada no ano de 2017, aqui em Florianópolis. A partir daí, as duas entidades têm atuado em conjunto, sempre de uma maneira colaborativa, e a ABMS, de um lado, voluntariado, com seus membros que se destinam e se dedicam a prestar apoio, atuando com uma forte parceria que já perdura por vários anos. Entrando no conceito agora da geologia e geotecnia, nós vamos estar estudando basicamente os dois principais materiais que estão na face da Terra, que são as rochas e os solos. A rocha, então, é um agregado sólido, né, que acontece de forma natural. Ele é composto por um ou mais minerais e ele está presente, assim como os solos, né, em toda a superfície da Terra. Nós vamos ter, basicamente, são três tipos de rochas. Temos as rochas ígneas, que elas são formadas pelo resfriamento do magma, e aí nós vamos ter os granitos, os basaltos, diabásio, o rio Dacitos, por exemplo. Temos as rochas sedimentares, que são rochas formadas pela consolidação de depósitos sedimentares passados, pretéritos, que nós vamos ter arenitos, siltitos, folheiros, e as rochas metamórficas, que são rochas formadas a partir de mudanças de pressão e temperatura de rochas ígneas ou sedimentares, gerando gnáises, granulitos, quartzitos e mármores. E os solos são provenientes, então, da decomposição química das rochas ou da desintegração mecânica das mesmas. Então, todos os solos têm origem nas rochas. Então, as rochas sofrendo, por exemplo, oxidação, carbonatação, hidratação, vão gerar determinados tipos de solo, por exemplo, como argilas, que são solos com partículas mais finas, ou por desintegração mecânica, né, com efeito de água, vento, temperatura, ocasionando solos de natureza um pouco mais grossa. Então, esse gráfico esquemático mostra basicamente como que se dá a formação do solo. No início, nós temos então a rocha-mãe, né? E aí, a partir da ocorrência do intemperismo, principalmente, nós vamos tendo a decomposição química ou a decomposição física dessa rocha-mãe, e nós vamos então tendo a geração dos perfis de solo. Então, já na figura mais à direita, nós temos então a decomposição da rocha, formando um solo de horizonte A, e quanto mais antigo é esse perfil de intemperismo dessa rocha, nós temos mais perfis de solo ao longo desse terreno, chegando a ter horizonte A, B, C, até chegar na rocha de origem, que é a rocha-mãe, que está sempre mais abaixo, na superfície. Os solos eles podem ser classificados residuais, que são aqueles solos formados na mesma região onde está a rocha-mãe, como nós vimos nos gráficos anteriores. Então há a decomposição e o intemperismo da rocha-mãe e o solo permanece no mesmo local.
E temos os solos sedimentares, que são solos que foram transportados, né, por ação de chuva, vento, gravidade, para outros locais e ficam ali depositados. E os solos orgânicos, que já existe já uma contribuição da decomposição de matéria orgânica, gerando alterações na característica desse solo, geralmente mais superficial. E uma das principais classificações dos solos é em relação ao tamanho dos grãos. Nós podemos ter solos mais finos, que são chamadas as argilas, passando por silt, aumentando sempre o tamanho dos grãos, em relação ao tamanho inicial de argila, passando pelas areias, pedregulhos, pedras e matacões. Então essa é uma das principais classificações dos solos que são usadas no dia a dia da geotecnia. Um conceito importante que nós vamos aprofundar nas próximas lições é o conceito de tensões no solo. Todo solo, dentro de um substrato, ele está sujeito a tensões normais a um plano e tensões cisalhantes a esse plano. Essas tensões geralmente são devidas ao próprio peso próprio da estrutura ou ações externas, de carregamentos externos nos solos superficiais. Um outro conceito muito importante na geotecnia é o conceito de ruptura nos solos, e isso já trazendo para a questão da problemática de encostas e taludes. A ruptura de um talude ou de uma encosta, ela vai se dar por duas causas básicas, que podem estar combinadas ou não. A principal causa básica é a redução da resistência ao cisalhamento do solo. Essa redução ela pode se dar pelo efeito da presença da água dentro do solo, onde a ação da água tende a afastar os grãos, reduzindo a sua coesão e seu atrito e, por consequência, reduzindo a sua resistência ao cisalhamento. E, por outro lado, nós temos os aumentos das tensões, que é o aumento de carregamentos externos. A própria alteração da geometria de um talude pode acarretar em aumento de tensões, e o próprio efeito da água, que assim como ele reduz a resistência ao cisalhamento entre as partículas, o peso da água dentro do solo também vai aumentar o seu peso e, consequentemente, aumenta as tensões atuantes, e com isso podendo levar à ruptura de encostas e taludes. E, para ocorrer essas causas básicas, nós temos os chamados agentes predisponentes, que são de natureza intrínseca. Aí nós temos, por exemplo, o complexo geológico, que é a natureza petrográfica das rochas, o estado de alteração dessas rochas, se nós temos atitudes, falhamentos dentro desse material de solo. Temos o complexo geomorfológico, onde nós temos as questões de inclinação do terreno, a forma do relevo, o complexo climático e hidrológico da região, se é uma região que sofre com chuvas, períodos chuvosos, onde há elevação de lençol freático, temos então agentes predisponentes e a própria ação da gravidade, do calor e da vegetação. E aí nós temos os agentes preparatórios, que são aqueles gatilhos para a ocorrência dos escorregamentos e das rupturas em taludes e encostas. E aí nós temos então a pluviosidade, efeitos de erosão, variações de temperatura na região e a própria ação humana, a ação antrópica, que muitas vezes é um gatilho para a ocorrência de escorregamentos. Um conceito básico também em geotecnia é o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. É um dos critérios mais tradicionais utilizados em geotecnia, onde nós temos os círculos de Mohr, que são círculos formados onde nós determinamos no eixo das abscissas as tensões normais, no eixo das ordenadas as tensões cisalhantes, e nós decompomos então em círculos de Mohr a tensão principal σ1, a tensão menor σ3, então nós geramos um círculo de Mohr, e o critério de ruptura preconiza que se esse círculo de Mohr, esse determinado estado de tensões, tocar essa envoltória de Mohr-Coulomb, nós então teremos a ruptura do solo. E desta envoltória nós tiramos dois parâmetros básicos e principais aí para a estabilidade de encostas e taludes, que é o ângulo de atrito φ, que é obtido pela inclinação dessa envoltória de Mohr-Coulomb, e pela coesão, que é o intercepto desta reta com o eixo das ordenadas. E aí nós temos então a fórmula básica de resistência ao cisalhamento dos solos, que diz que a resistência ao cisalhamento é composto pela coesão mais a tensão efetiva vezes a tangente do ângulo φ. Esta equação
dá então a resistência ao cisalhamento dos solos, e é uma fórmula básica e que deve ser aprofundada para os estudos de estabilidade de encostas. Para obtenção dessas envoltórias, um dos ensaios que pode ser realizado é um ensaio de cisalhamento direto, realizado em laboratório. Esse ensaio é feito através de uma amostra indeformada retirada do terreno, de uma encosta, de um talude. Essa amostra indeformada vem para o laboratório. Essa amostra ela é cisalhada através de uma caixa dentro do equipamento de cisalhamento direto, e a partir deste ensaio, desse cisalhamento desta caixa, nós obtemos 3 pontos para compor a envoltória de Mohr-Coulomb. Nós temos os 3 pontinhos amarelos no gráfico, onde são 3 ensaios realizados a tensões verticais diferentes, σ1, σ2 e σ3, que geraram 3 tensões cisalhantes diferentes. Através desta curva, nós podemos então obter o ângulo de atrito interno do solo, φ, e a coesão do solo através do intercepto no eixo das ordenadas. Um conceito importante para ser utilizado no dia a dia da geotecnia é a correta denominação das encostas e taludes. A encosta é aquela vertente natural dos terrenos montanhosos, onde nós não temos alteração do perfil do terreno nessa encosta. Então, esse perfil é chamado de um perfil de uma encosta natural, onde nós podemos ter na parte superior o topo dessa encosta e na parte inferior o sopé dessa encosta. E aqui nós temos 2 imagens que mostram escorregamentos ocorridos em encostas naturais, ou seja, sem alterações do perfil natural do terreno. Então essas são denominadas as encostas naturais. Já o talude, ele é formado a partir da alteração geométrica de uma encosta natural, onde nós podemos ter então um perfil de um talude de corte, como por exemplo essa imagem dessa figura. Então nós podemos ter a crista do talude, temos bancadas, pé do talude, e também podemos ter taludes artificiais, que são taludes formados através da formação e compactação de aterros, onde nós vamos ter então, ao invés de um perfil de encosta natural, vamos ter um perfil de aterro, e também com as indicações dos taludes desse perfil de aterro. Na imagem nós vemos um escorregamento, ocorrido numa região de um talude de corte, onde a gente pode perceber que na parte superior nós temos a encosta natural, na parte intermediária dessa encosta natural, feito então uma alteração da geometria, formando então um talude de corte, que nesse caso veio a... Outro ponto muito importante na avaliação de taludes e encostas é a classificação dos perfis típicos das encostas e dos taludes. E aí nós podemos ter um perfil típico, que é o perfil de solo residual, como já foi visto até anteriormente. Então, nesse tipo de talude ou encosta natural, nós vamos ter então a formação dos solos sobre a rocha-mãe, que está sempre mais em profundidade. Então, em sequência de camadas da parte mais alta, nós vamos ter então a camada de solo orgânico, superficial, geralmente pouco espessa, perfil de um solo residual maduro, ou seja, que ele já perdeu praticamente todas aquelas feições minerais que estavam presentes na rocha-mãe. E à medida que a gente vai se aproximando da rocha-mãe, nós vamos ter uns perfis de solo residual jovem, ou seja, que ainda guardam características dessa rocha-mãe. Chegando até a parte de rocha alterada, onde é aquela fase onde a rocha está no início do seu processo de decomposição, chegando então à rocha-mãe. E temos os perfis de depósitos coluvionares, que são depósitos de pé de encosta, onde o material foi transportado, como vimos anteriormente. Então, por exemplo, numa encosta, nós tivemos há milhares e milhares de anos escorregamentos na parte alta das encostas. Esses escorregamentos foram se depositando na parte baixa da encosta, buscando sempre uma região com ângulo de atrito menor, porque são solos com baixa resistência ao cisalhamento e com baixo ângulo de atrito, portanto são terrenos geralmente com suavidade, uma inclinação menor. E esse material é um material muito perigoso para a parte de movimentos de massa. É um solo que está sujeito a deformações lentas, rastejos, creepings. Esse solo
por ele ser um solo transportado, então é um solo que ele tem baixa coesão, baixo ângulo de atrito, portanto baixa resistência ao cisalhamento. Ele é um material muito poroso, portanto absorve muita água, e nos períodos de chuva, sempre quando há a subida do lençol freático, a tendência é que esses depósitos coluvionares se mexam, se deformem. Então é um típico de perfil que é importante a identificação pelo geólogo, pelo geotécnico, para trazer as medidas de restrição para a utilização dessas áreas de depósitos coluvionares. De uma maneira semelhante, nós temos também os depósitos de talos, que também são depósitos de pé de encosta, só que tem uma predominância de blocos de rocha no meio da massa de solo que foi transportado, perfil de solo sedimentar. Então, temos escarpas rochosas, geralmente mais inclinadas, onde essas escarpas sofreram desprendimento de blocos, esses blocos se depositaram na parte baixa da encosta, no sopé das encostas, e junto com o solo, então formaram um depósito de talos. Também um material praticamente com as mesmas características dos solos coluvionares, onde nós temos então a possibilidade da ocorrência de movimentos lentos, rastejos, como já foi dito anteriormente. E aí, nós falamos em vários momentos nesta lição sobre a geologia, sobre a geotecnia, e nós vamos ter então aí dois principais profissionais que atuam nessa área, o geólogo e o engenheiro civil geotécnico. A atuação dos dois é uma atuação complementar, eles precisam sempre atuar em conjunto, porque a formação do geólogo e do geotécnico, elas se complementam. O geólogo é um profissional que conhece muito bem os processos de formação da crosta terrestre, os processos tectônicos, os processos geológicos que aconteceram no passado, para estar hoje na situação que está. Então é um profissional que conhece muito bem desses processos, conhece muito bem da geomorfologia da crosta terrestre e precisa atuar junto com o engenheiro geotécnico, que é um profissional mais voltado para a materialização dos modelos e dos cálculos e das ações estruturantes de estabilização. Então, portanto, são dois profissionais que precisam sempre atuar em conjunto e se complementando nas interpretações geológicas e geotécnicas, com vistas a trazer sempre um melhor resultado do ponto de vista de segurança das encostas e dos taludes. Com isso, nós encerramos essa lição, agradecendo a todos pela atenção e lembrando que Defesa Civil somos todos nós. Muito obrigado pela atenção.